Ele foi um homem que atravessou os limites da natureza e se tornou uma figura central na história do Oeste americano. Caçador de peles, explorador, guerreiro e líder, ele desempenhou um papel crucial na expansão para o oeste dos Estados Unidos. Sua vida foi marcada por feitos notáveis, mas também por escolhas polêmicas e difíceis, especialmente em relação aos povos indígenas. Embora tenha sido uma lenda em sua época, sua fama não foi algo que ele buscou ou entendeu completamente. Como sua história se entrelaça com a história de uma nação em crescimento e o destino de muitos povos. Fique conosco e descubra mais sobre a vida de Kit Carson, suas conquistas e os desafios que o tornaram uma figura tão complexa. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Infância e início da vida na fronteira. Christopher Houston Carson nasceu em 24 de dezembro de 1809, no condado de Madison, Kentucky. Ele era filho de Lindsay Carson, veterano da Revolução Americana, e Rebecca Robinson Carson. Por parte de mãe, era primo de Daniel Boone, outro grande nome da fronteira. Quando tinha apenas 2 anos, sua família mudou-se para o condado de Howard, no Missouri, onde Carson passou grande parte de sua infância, em uma região chamada Boone's Lick. Naquela época, a região também era habitada por William Becknell, o desbravador da Trilha de Santa Fé, que realizou sua jornada pioneira em 1821. Após o sucesso dessa jornada, a comunidade de Franklin, nas proximidades de Boone's Lick, tornou-se um ponto de partida importante para a famosa Trilha de Santa Fé. Crescendo em uma grande família, Carson aprendeu desde cedo que a sobrevivência na fronteira era uma questão crucial. No entanto, ele nunca teve a oportunidade de aprender a ler ou escrever. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai faleceu. Sua mãe, sem recursos financeiros, ficou responsável pela criação dos filhos até se casar novamente. Quando Kit completou 14 anos, começou a trabalhar como aprendiz na oficina de celas de Workman, na cidade vizinha de Franklin. Nesse período, a Trilha de Santa Fé já existia há 2 anos e muitos dos clientes da oficina eram mercadores e caçadores de peles. Eles compartilhavam histórias sobre a vida na fronteira, o que despertou o interesse de Carson. No entanto, ele não se dava bem com seu padrasto e não se adaptou ao trabalho com celas. Aos 16 anos, decidiu se alistar secretamente em uma caravana comercial que rumava para Santa Fé, onde chegou em novembro de 1826. Primeiros trabalhos e explorações no Oeste. Após chegar a Santa Fé, Kit seguiu para o norte até Taos, onde trabalhou em diversas funções, como cozinheiro, mensageiro e reparador de arreios. Nessa fase, ele media cerca de 1,65 m de altura, pesava 63 quilos e tinha as pernas levemente arqueadas. Era descrito como tendo uma fala suave e uma grande modéstia. Aos 19 anos, Carson foi contratado para uma expedição de caça às peles para a Califórnia, onde, apesar de sua estatura, demonstrou grande competência e coragem. Entre 1828 e 1840, Taos serviu como ponto de partida para várias expedições de caça às peles nas montanhas do Oeste, que iam da Sierra Nevada, na Califórnia, até as Montanhas Rochosas. Durante esse período, ele fez amizade com outros homens notáveis da fronteira, como Jim Bridger, Tom Brokenhand, Fitzpatrick e Dr. Marcus Whitman. Seu melhor amigo, Lucian Maxwell, que possuía uma vasta extensão de terras no Novo México, viria a se tornar seu cunhado. Assim como outros caçadores de peles brancos, Carson se integrou à cultura indígena, vivendo e viajando extensivamente entre os povos nativos. Em determinado momento,
casou-se com uma mulher Arapaho chamada Singing Grass, com quem teve uma filha, Adaline Carson, nascida em 1838. Após a morte de Singing Grass, que faleceu ao dar à luz um segundo filho, Kitty se casou com uma mulher Cheyenne chamada Making Out Road. Mas o casamento foi desfeito ao estilo indígena em 1840. Diferente de muitos caçadores de peles, Carson se destacava por sua autodisciplina e estilo de vida sóbrio. Era descrito como limpo como o dente de um cão, e um homem cuja palavra era tão certa quanto o nascer do sol. Sua discrição e coragem implacável chamavam a atenção daqueles que o conheciam. Trabalho com Fremont e crescimento da fama. Por volta de 1840, Kit Carson foi contratado como caçador para a guarnição do Fort Bend, no Colorado, e rapidamente se tornou o caçador-chefe da fortaleza. Em 1842, ao retornar de Missouri, onde havia levado sua filha para ser educada em um convento, Carson conheceu John Fremont em um barco no rio Missouri. Fremont o contratou como guia para sua primeira expedição, com o objetivo de mapear e descrever as rotas do oeste até o Oceano Pacífico. Nos anos seguintes, Carson auxiliou Fremont na travessia do Oregon e da Califórnia, orientando-o por grande parte das montanhas rochosas centrais e da Grande Bacia. O trabalho de Carson com Fremont foi amplamente celebrado nos relatos das expedições, que se tornaram populares e ajudaram a consolidar Kit Carson como um herói nacional. Ele foi retratado na ficção como um homem das montanhas forte e capaz de feitos extraordinários. Nos primeiros anos da década de 1840, Carson estabeleceu residência permanente em Taos, no Novo México. Após retornar da Califórnia, casou-se com sua terceira esposa, Maria Josefa Jaramillo, filha de uma influente família de Taos, em fevereiro de 1843. Um visitante descreveu Josefa como tendo uma beleza travessa e encantadora, capaz de fazer um homem arriscar tudo por um sorriso. Juntos tiveram 8 filhos. A irmã de Josefa, Maria Ignácia Jaramillo, casou-se com Charles Bent, um comerciante de peles notável, que mais tarde se tornaria o primeiro governador do Novo México. No mesmo ano, Carson adquiriu uma casa em Taos para sua família. Pouco se sabe sobre a casa, de estilo colonial espanhol, antes da compra por Carson, exceto pela data de sua construção em 1825. Hoje, a casa é um marco histórico nacional e um dos poucos vestígios físicos da vida de Carson. Guerra Mexicano-Americana e vida posterior. A notoriedade de Kit Carson aumentou à medida que seu nome passou a ser associado a eventos significativos da expansão para o oeste dos Estados Unidos. Ele ainda atuava como guia de John C. Fremont, quando Fremont se envolveu na rebelião da Bandeira do Urso, na Califórnia, pouco antes do início da Guerra Mexicano-Americana, em 1846. Carson teve um papel importante na guerra, especialmente na conquista da Califórnia. Carson também liderou as forças do general Stephen Kearny, dos Estados Unidos, em uma jornada de socorro Novo México até a Califórnia, quando um grupo de califórnios, liderados por Andrés Pico, desafiou a ocupação americana de Los Angeles. Em 6 de dezembro de 1846, as forças de Kearny foram atacadas por mexicanos em San Pascual, a cerca de 48 quilômetros ao norte de San Diego. Durante a terceira noite de batalha, Carson e 2 outros homens conseguiram se infiltrar nas linhas inimigas e correram até San Diego, onde trouxeram reforços para as forças cercadas de Kearny. Depois de sua coragem na Batalha de San Pascual, Carson emergiu como herói, e muitos buscaram encontrá-lo pessoalmente, apenas para se surpreender com sua aparência modesta. Sua fama estava no auge, devido à publicação do livro de Fremont,
e eu estava muito ansioso para ver um homem que havia realizado feitos tão ousados nas selvagens montanhas rochosas e entre os índios ainda mais ferozes das planícies. Não consigo expressar minha surpresa ao ver um homem pequeno, com ombros caídos, cabelo ruivo, rosto cheio de sardas, olhos azuis suaves e sem nada que indicasse coragem ou audácia extraordinárias. Tenente William Tecumseh Sherman, ao ser apresentado a Carson no quartel-general militar em Monterey, Califórnia, em abril de 1847, Kit Carson estava ausente de casa quando a revolta de Taos irrompeu. Durante a rebelião, seu cunhado, o governador Charles Bent, foi assassinado enquanto tentava proteger Josefa e sua irmã de uma multidão rebelde. Após este evento, Carson, que era profundamente devotado à sua esposa, começou a ficar mais ansioso para se estabelecer em sua casa, dizendo: "Tínhamos vivido de forma errante por tempo suficiente, e agora era a hora, se é que alguma vez houve, de construir um lar para nós e nossos filhos." Últimos anos e legado. Decidido a se estabelecer, Kit Carson investiu $2.000 em uma empresa de criação de gado e agricultura junto com seu antigo amigo Lucien Maxwell. Através de seu casamento, Maxwell herdou uma enorme concessão de terras, a Maxwell Land Grant, uma das maiores já registradas nos Estados Unidos, localizada ao longo do rio Cimarron, cerca de 105 quilômetros a leste de Taos. Juntos, Maxwell e Carson compraram gado, sementes e contrataram trabalhadores para construir instalações ao longo do Riacho Raiado. Embora a região fosse vulnerável a ataques de índios das planícies, ela também se encontrava ao longo de um ramal montanhoso da Trilha de Santa Fé, o que oferecia vantagens para o transporte e o comércio. Enquanto Maxwell levou sua família para a nova propriedade em 1849, Carson hesitou, pois sua esposa Josefa havia acabado de dar à luz. Apesar disso, ele construiu uma pequena casa na área. No mesmo ano, Carson foi chamado para guiar soldados em uma expedição contra os índios Jicarilla Apache e Ute, que haviam cometido o massacre branco no nordeste do Novo México. Em 1853, Carson e Maxwell conseguiram levar um grande rebanho de ovelhas para a Califórnia, onde os altos preços impulsionados pela corrida do ouro lhes proporcionaram um grande lucro. Em 1854, Carson foi nomeado agente indiano para os Ute e Apache em Taos, Novo México, cargo que ocupou até que as responsabilidades impostas pela Guerra Civil em 1861 alteraram sua rotina. Durante seu tempo como agente indiano, ele passou mais tempo com sua família do que em qualquer outra época de sua vida. Ele também ajudou a organizar voluntários para a infantaria do Novo México durante a Guerra Civil, participando da Batalha de Valverde em 1862. No entanto, a maioria de suas campanhas militares ocorreu contra os índios Navajo, muitos dos quais resistiam à ideia de serem forçados a viver em uma reserva distante criada pelo governo. A partir de 1863, sob ordens de seus superiores no Exército dos Estados Unidos, Kit Carson iniciou uma campanha econômica rigorosa contra os Navajo com o objetivo de forçá-los a se deslocar. Ele marchou pelo coração de seu território, destruindo suas colheitas e reunindo o gado, parte do qual seria distribuído àqueles que se rendessem. Quando os Ute, Pueblo, Hopi e Zuni, povos que haviam sofrido ataques dos Navajo por séculos, aproveitaram a vulnerabilidade de seus antigos inimigos ao se aliar aos americanos. Os Navajo ficaram indefesos. Em 1864, a maioria dos Navajo se rendeu a Carson, que os tratou com consideração, mas recebeu a ordem de forçar cerca de 8.000 homens, mulheres e crianças Navajo
a realizar a jornada conhecida como a Longa Caminhada, que se estendeu por quase 480 quilômetros do Arizona até o Forte Sumner, no Novo México. O exército dos Estados Unidos estava mal preparado para lidar com o grande número de pessoas e o local de destino, mal planejado, rapidamente se tornou um foco de doenças, com a terra ficando exaurida. Em 1868, os navajos seriam autorizados a retornar às suas terras ao longo da fronteira entre o Arizona e o Novo México. Em 1865, Carson foi promovido a general de brigada, sendo reconhecido por sua bravura e serviços prestados. No verão de 1866, ele se mudou para o Colorado para expandir seus negócios de criação de gado e assumiu o comando do Fort Garland. Sua saúde deteriorada o forçou a se afastar do cargo no ano seguinte. Em 1867, sua família se estabeleceu em Boggsville, nas proximidades de Las Animas, Colorado. No início de 1868, por solicitação de Washington e do Comissário de Assuntos Indígenas, Carson foi até Washington, D.C., onde acompanhou vários chefes Ute em uma audiência com o presidente dos Estados Unidos para pedir apoio à sua tribo. Apesar de sua saúde ter piorado após a viagem, ele aguardava uma possível nomeação como agente indiano para o Cheyenne e Arapaho, no Colorado. Pouco depois de retornar, sua esposa Josefa faleceu em 23 de abril de 1868, devido a complicações após dar à luz o 8º filho do casal. A morte de sua esposa foi um golpe devastador para Carson, que logo foi levado ao Fort Lyon, no Colorado, onde faleceu em 23 de maio de 1868, apenas um mês depois. Na presença do Dr. Chilton e de seu amigo Thomas Boggs, suas últimas palavras foram: "Adeus, amigos. Adiós, compadres." A causa de sua morte foi um aneurisma da aorta abdominal. Seu corpo foi transportado para Boggsville, onde foi sepultado ao lado de sua esposa Josefa. Um ano após sua morte, ambos os corpos foram trasladados para Taos, Novo México, para um enterro definitivo. O local de sua sepultura logo se tornou o cemitério Kit Carson, em sua homenagem.